Pessoal, esse vídeo é para a gente tratar de uma videoaula sobre produção do discurso oral escrito em língua portuguesa da Faculdade Machado de Assis, o curso de Letras, licenciatura plena. E primeiro eu vou falar desse projeto pedagógico, Reconstruindo a Escrita, onde nós vamos trabalhar diversos tipos de gêneros textuais, né? E suportes também. Alguns teóricos chamam de gêneros, outros de suportes, que são os contos, e a gente vai fazer uma diferenciação dos contos para os contos africanos também, crônicas, memórias literárias, artigos de opiniões, poesia, editais, que acho que é um gênero textual que a gente precisa trabalhar em sala de aula também, que não tem sido trabalhado, né? A gente pode usar, por exemplo, um edital de um selo comemorativo. Textos publicitários. Depois a gente vai para uma segunda etapa, que são as oficinas da tipologia textual, a narração, a descrição, a dissertação, a exposição e a injunção. Depois nós vamos para oficinas de suporte de escritas em gêneros digitais. O e-mail, o WhatsApp, o blog, o site, o fanpage, o hipertexto. A gente está querendo também ampliar o Forshared para o Wattpad. Dando tempo na aula, a gente vai estender um pouquinho esses gêneros digitais também que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos em língua portuguesa, ok? Mas essa aula é para a gente falar um pouquinho dessa tipologia textual. Lembrando sempre que não existe Os teóricos não se entendem bem, né? Alguns chamam, como eu falei antes, tem gêneros textuais, outros falam tipologia textual, e eu resolvi nessa aula usar a tipologia textual. São esses que a gente vai começar agora, né? Quais são os tipos textuais e essa tipologia? Bem, a narração, todo mundo já ouve falar, já trabalha com isso desde lá do segundo ano do ensino fundamental. Então essa narração, essa narrativa, ela vem já sendo bem trabalhada, principalmente no oitavo, no nono, né, sexto, sétimo, oitavo, nono. Só que essa narração, a gente vai ter que pegar um pouco todas as características do narrador, se ele vai ser um narrador personagem ou se não vai, isso aí fica para uma outra aula. Então a narração, eu vou ler um pouquinho aqui rapidamente só para a gente relembrar. Sua principal característica é contar uma história real ou não, isso é importante, ela pode ser ficcional, geralmente situada em um tempo e espaço, com personagens, o foco narrativo é muito importante, o clímax, o desfecho, entre outros elementos. Os gêneros que se apropriam da estrutura narrativa são os contos, as crônicas, as fábulas, o romance, a biografia, a novela. E aí, dentro da nossa matéria, nós vamos pegar alguns, né? Inclusive, nós vamos praticar, porque o objetivo maior dessa matéria, dessa disciplina, produção do discurso oral escrito em língua portuguesa, é desafiar o futuro professor de língua portuguesa a escrever a crônica, o conto, porque quando a gente chega em sala de aula do município do Rio de Janeiro ou até em uma escola particular, a proposta para o aluno é: escreva, redija uma crônica, escreva um conto. E você, professor, nunca trilhou esse caminho de escrever a crônica e o conto. Então eu acredito que quando você, enquanto professor, pede ao seu aluno para ele fazer uma crônica, um conto, e você mesmo nunca fez, então a nossa disciplina é para isso. É para você trilhar esses caminhos para poder exigir do seu aluno que ele consiga fazer uma crônica e um conto. Então a narração vai ajudar muito nesse sentido, tá? A dissertação também é bem, a gente já discute muito bem isso, principalmente no nono ano, no ensino médio. Algumas escolas já tratam da dissertação desde o sexto ano, tá? Então, tipo de texto opinativo, em que ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. Aí nós vamos ter um momento da aula
que eu vou preparar para que vocês possam escrever uma dissertação de 25 linhas, né, para um concurso público, envolvendo as suas ideias sobre determinados assuntos. A maior finalidade é conquistar a adesão do leitor aos argumentos apresentados. Os gêneros que se apropriam da estrutura dissertativa são o ensaio, a carta argumentativa, a dissertação, o editorial e etc. Mas nós vamos nos prender principalmente na dissertação. A descrição, eu acho aí uma tipologia interessante, um gênero interessante da descrição, e inclusive eu acho que o professor, penso eu, que o professor deve começar pela descrição, a ensinar o aluno a primeiro a descrever e depois narrar. É um tipo de aula que eu costumo dar também. Então ele só vai descrever. Ele tem que descrever tudo naquela pessoa que ele está olhando, naquela foto que ele está vendo, ou enfim, no local que ele está observando. Então vai descrever minuciosamente. Aí depois é que eu vou partir para narração, né, para narrativa. Então, na descrição, ela tem como objetivo descrever objetiva ou subjetivamente, que a gente vai ter aquela descrição também psicológica, se houver uma necessidade, coisas, pessoas ou situações. Os gêneros que se apropriam da estrutura descritiva são o laudo, né, laudo médico, outro tipo de laudo, o relatório, que muito nos favorece no sentido, né, como professor, hoje nós temos que fazer relatórios para o conselho tutelar, e às vezes a gente não sabe relatar muito bem isso, descrever esse tipo de relatório, no caso que eu estou falando aqui, é você descrever o comportamento social, o comportamento pedagógico de um aluno, e às vezes o professor sente alguma dificuldade, né? Tem também o guia, né, de viagem, que é uma descrição também. Podem ser encontrados em textos literários por meio da descrição subjetiva. Nós sabemos que no texto literário, normalmente, nós vamos encontrar a narrativa tendo como fundo a descrição. Né? Como é que a gente pode ter uma narrativa, um romance ou mesmo um conto? O conto não precisa tanto de uma descrição, né? Mas um romance, uma novela, e você não tem a descrição do local que se passa, do personagem que se passa. O conto, como é algo mais rápido, né? É uma narrativa rápida e envolvente, essa descrição acontece, mas muito superficialmente, né? Existem contos que, inclusive, você não vai nem encontrar a descrição do personagem em si, às vezes só a descrição do local onde aquilo acontece. Bem, outro tipo, né, uma tipologia textual que tem sido falado bastante, mas que não está sendo, não vou generalizar, vou dizer que está sendo pouco usado pelos professores, é a injunção, né? Que são textos que apresentam a finalidade de instruir e orientar o leitor, utilizando verbos no imperativo, no infinitivo ou presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva são o manual de instruções, que muitas vezes a gente descarta, nem lê, as receitas culinárias, as bulas, regulamentos, editais, códigos, leis, etc. No caso, né, nós aqui do trabalho que a gente vai fazer, as receitas culinárias vão ser suportes para trabalhar de forma interdisciplinar, junto com o teu amigo. Então você pode, por exemplo, teu amigo de trabalho, você pode pegar um 8º ano, trabalhar como suporte uma receita culinária, e em cima disso, tá, você, professor de língua portuguesa, trabalhando o texto injuntivo, a classe de palavras, por exemplo, numeral. Você pode trabalhar também os tempos verbais, os modos verbais, como eu já falei aqui. O professor de ciências vai trabalhar que tipo de alimentos os alunos vão utilizar naquela receita. O professor de matemática, tudo a ver uma receita culinária, porque ele vai ver ali qual é
a fração, a quantidade de colher que vai usar de uma coisa ou outra. Em história, o professor vai poder trabalhar a origem daquele elemento, se a origem daquele alimento que está sendo utilizado naquela receita é de origem africana, indígena, portuguesa ou italiana, é interessante. E também o professor de geografia, porque ele vai poder determinar com os alunos em que parte do país, ou mesmo em outros países, aquele alimento existe, né? Onde se tem mais a demanda que tem aquele alimento que está sendo utilizado na receita. E a gente pode incluir aí também o professor de educação artística, trabalhando com as cores do alimento. Hoje nós temos um trabalho artístico bem interessante, que um artista ele desenha a mulher e o vestido em papel comum, né? Ele desenha o rosto da mulher e o restante, o corpo todo, é feito de um alimento. Muito interessante, você pode pesquisar isso na internet. Então o vestido é feito com gomos de laranja, com uvas, tudo com macarrão, chocolate, é super interessante, fica algo bem bacana. Então, no texto injuntivo, olha só quanta coisa a gente pode abarcar. E o professor de educação física pode trabalhar explicando as calorias que os alimentos que estão nessa receita podem trazer ou não de benefício para o corpo. Olha aí que bacana, né? Com o texto injuntivo, que é a receita culinária. O outro tipo e o último é o texto da exposição. É o texto expositivo, tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Os gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são a reportagem, né, que a gente tem que utilizar em sala de aula, isso é muito importante, o resumo, o fichamento, o artigo científico e o seminário. E o seminário, principalmente o seminário, é de fundamental importância, né? A gente tem assim o pensamento de que uma criança de ensino fundamental do 2º ano não pode fazer um seminário. Pode fazer um seminário, ele consegue, as crianças conseguem fazer um seminário. Então, se isso começa lá desde o 2º ano do ensino fundamental, você vai ter então um aluno de graduação, de ensino superior, super preparado para o seminário. Então, são textos que a gente chama de exposição, né? No caso, aí. Então, nós temos, como eu falei, a narração, a dissertação, a descrição, a injunção e a exposição. Todos esses textos serão trabalhados em nossa aula, né? O primeiro é o narrativo, que eu vou deixar para o próximo vídeo que eu vou fazer daqui a pouco, aí você assiste depois, tá? Espero que vocês tenham entendido a matéria nessa videoaula. Qualquer dúvida você deixa no comentário, posta aí embaixo no comentário, que aí eu vou responder, ou mesmo em sala de aula, nos nossos encontros presenciais, ou mesmo aí no canalzinho do YouTube, eu respondo para você, ok? O importante é que você tenha entendido esses 5 textos e entendido principalmente que vocês vão praticar, né, a necessidade da prática desses textos, ok? Tchau e uma boa semana para vocês de estudo.